Olá, sou Brenda Larissa, aluna do Profimate, e estamos com mais um vídeo de resolução de questões para a disciplina de MA12 sobre recorrência. A questão diz o seguinte: considere um conjunto cujos elementos foram dispostos em uma ordem específica. Uma permutação caótica desses elementos consiste em dispô-los em uma nova ordem de modo que nenhum elemento ocupe a mesma posição que ocupava inicialmente. Vamos representar por D índice n a quantidade de permutações caóticas de um conjunto com n elementos. Letra A. Encontre os valores de D1, D2, D3, D4. E letra B. Prove que Dn igual a n-1 vezes Dn-1 mais Dn-2. Certo. O que é uma permutação caótica, então? Definição. Considere n elementos colocados em uma certa ordem, definindo uma sequência que denotaremos por A1, A2, A3 até 1n. Uma permutação dos elementos dessa sequência é dita uma permutação caótica ou um desarranjo quando nenhum dos elementos aí está na sua posição original, isto é, na iésima posição. Vamos denotar por D de n a quantidade de permutações caóticas de uma sequência de n elementos. Então, a permutação caótica, nós vamos permutar os elementos, sendo que nenhum deles pode ficar na sua posição original. Então, vamos lá. A permutação caótica para um elemento A1 de uma sequência não existe, uma vez que não há como mudar esse elemento de lugar, não tem como mudar o A1, sendo ele o único elemento de uma sequência, mudar ele de lugar. Então, dessa forma, como ele permanece sempre no mesmo lugar, a permutação caótica não existe. Então, o D de 1 é 0. A permutação caótica para dois elementos, A1 e A2 de uma sequência, ela acontece da seguinte forma. Nós temos esse primeiro caso aqui, A1 nessa posição e A2 nessa posição, e nós temos o segundo caso, que é trocar a ordem deles. Observe que a primeira, ela não é uma permutação caótica, porque o A1 e o A2 ele permanecem no lugar de início. Então, essa primeira aqui nós não consideramos. Então, A2 e A1, os dois estão em posições diferentes da sua posição original. Então, nós temos apenas uma permutação caótica nesse caso. Então, a quantidade de permutações caóticas para dois elementos é apenas uma, certo? A permutação caótica para três elementos, A1, A2 e A3 de uma sequência, para três elementos, uma permutação simples, funciona como 3 fatorial. Então, nós temos 6 permutações diferentes. Então, aqui estão listadas todas as 6. Tá? Primeiro começando com o termo A1, depois fixando o termo A2, depois fixando o termo A3. Certo? Podemos observar o seguinte. A primeira, ela não é considerada uma permutação caótica, visto que todos os termos estão na sua posição inicial. A segunda também não é considerada porque o A1 permanece na sua posição inicial. Então, se o A1 continua na posição inicial, já não considera uma permutação caótica, ele tem que mudar de lugar. O terceiro exemplo também não é considerado porque o termo A3 ainda permanece no seu lugar. A próxima, A2, A3, A1, todos estão em lugares diferentes, então é uma permutação caótica. A3, A1, A2 também todos estão em lugares diferentes. A última também não é, porque o A2 permanece no mesmo lugar. Então, permutação caótica para 3 elementos é apenas 2. Agora, para 4 elementos, A1, A2, A3 e A4 de uma sequência. Para uma permutação simples desses 4 elementos, é 4 fatorial, que são 24 permutações. Então, aqui estão listadas todas as 24 permutações desses 4 elementos. Agora, vamos analisar quantas delas são caóticas. A primeira já sabemos que não, porque todos estão na mesma posição. E também já vamos desconsiderar todas essas daqui, porque o A1 permanece no seu lugar de origem. Na próxima, nós temos A2, A1, A3, A4. O A4 permanece no seu lugar. A2, A1, A4, A3 é uma permutação que todos estão em lugares diferentes. A2, A3, A1, A4 também não vale. Nesse caso aqui, todos estão em lugares diferentes. Essa aqui também é uma permutação caótica, A2, A3, A4, A1. Nesse caso aqui não, porque o A3 está na sua posição original. Aqui já iniciamos dizendo que não, que o A4 está na sua posição inicial.
Na segunda opção é uma permutação caótica, visto que todos estão em posições diferentes. Nesse caso, o A4 também permanece na sua posição inicial. Aqui também acontece uma permutação caótica. Aqui o A2 está na sua posição inicial. E aqui também temos uma outra com todas as posições diferentes. No último bloco, temos aqui a primeira é uma permutação caótica. A segunda, o A3 está na sua posição original. O A2 permanece na sua posição original. A4, A3, A1, A2 é uma permutação caótica. Nesse caso aqui, o A2 permanece na posição original. E nesse caso aqui, é uma permutação caótica. Então, como podemos concluir, o D de 4, a quantidade de permutações caóticas para 4 elementos, é apenas 9. Vamos imaginar essa situação agora para 5 elementos, visto que o método que utilizamos anteriormente, ele já não é tão prático para 5 elementos, já que para 5 elementos a permutação é 120, né? A permutação simples é 120 combinações. Então, já não seria tão prático listar todas elas. Mas vamos analisar da seguinte forma. Vimos no exemplo anterior que nenhuma vai começar com o termo A1, porque senão ele estará na mesma posição original. Então, nós não temos opções com o termo A1 no início. Então, vamos fixar o termo A2 na primeira posição. Fixando o termo A2, nós temos duas possibilidades. Se o A1 for fixado aqui na segunda posição, e se o A1 não for fixado nessa posição, então ele estará em uma dessas três. Então, para esse caso, o que precisamos analisar? Fixando esses dois aqui, nós temos que observar apenas essas três casas. O que acontece aqui? Nós vamos ter uma permutação caótica de 3 elementos. Então, aqui eu vou listar como D3. Nesse caso aqui, que o 1 não deve estar aqui, ele pode estar em qualquer outras casas. Então, aqui nós vamos analisar as 4 casas juntas. Nós temos uma permutação caótica de 4 elementos, certo? E para analisar o total, nós devemos somar essas duas possibilidades. Então, no final, nós vamos ter D3 mais D4. O mesmo vai acontecer se fixarmos o A3 na primeira posição. Nós vamos ter também as duas mesmas possibilidades. Só que, como já fixamos o A1 nesse exemplo, ele não vai poder entrar nessa casa mais, ele vai entrar na terceira casa. Então, vamos fixar o A1 nessa terceira casa e não fixar. Então, temos as duas possibilidades novamente. O que acontece? Teremos também que analisar o que acontece nessas 3 casas, já que os dois estão fixados. Então, aqui também ocorrerá uma permutação caótica de 3 elementos. E aqui, como anteriormente, já que o 1 não está fixado, ele pode permutar em qualquer casa, nós vamos calcular a permutação caótica de 4 elementos. Só temos essas duas possibilidades, ou o 1 está aqui, ou ele não está, certo? Então, aqui também vamos chegar à conclusão que devemos somar as permutações para 3 elementos e para 4 elementos, certo? O mesmo vai acontecer para quando fixarmos o A4 e o A5 na primeira posição. Só que o A1, quando fixarmos o A4 na primeira, o A1 já vai ser fixado na 4ª posição. E se fixarmos o A5, já vai ser fixado na 5ª posição. Mas é a mesma ideia. Todos nós vamos concluir que vamos somar a permutação caótica de 3 elementos mais a permutação caótica de 4 elementos. Então, o que a gente fez? Fixamos A2, A3, A4 e A5 na primeira posição e chegamos todos nessa conclusão. Então, vamos somar D3 mais D4 4 vezes. No A2, no A3, no A4 e no A5. Então, para encontrarmos a quantidade de permutações caóticas de 5 elementos, basta a gente calcular isso aqui. 4 vezes essa soma. Agora, usando o mesmo raciocínio do exemplo anterior, vamos imaginar essa situação com uma sequência com N elementos. Vamos generalizar agora. Uma sequência com N elementos, A1, A2, A3 até um certo AN. Já sabemos que não podemos começar com o termo A1,
porque ela fica na mesma posição. Então, todos os casos em que o termo A1 começa, eles são descartados. Aí temos as opções. Temos as opções de o A2 estar na primeira posição. Então, começar a sequência com o A2 na primeira posição, com o A3 na primeira posição, com o A4, com um AK qualquer e com o AN, certo? Vamos usar o mesmo raciocínio da questão anterior. Para um AK, nós vamos ter duas possibilidades também, certo? Então, vamos começar com o AK na primeira posição, fixa ele, e vamos fixar o A1 em uma posição qualquer, que a gente não sabe aqui, né? Então, vamos fixar o A1 em uma posição qualquer. Então, temos essa possibilidade do A1 estar nessa casa e temos a possibilidade do AK no início e o A1 não estar nessa casa. Então, o que precisamos analisar, então? Nesse caso aqui, com N elementos, descartamos já 2, né? Descartamos o AK e descartamos o A1. Então, nós temos N menos 2 elementos para fazer a permutação caótica aqui. Então, aqui nós temos uma permutação caótica de N menos 2 elementos. Nesse caso aqui, o 1 não está fixado. Ele pode permutar em qualquer casa. O único que está fixado é esse. Então, nós temos um elemento a menos, né? Então, aqui nós vamos calcular uma permutação caótica de N menos 1 elementos. E como já vimos anteriormente, nós vamos somar esses dois termos. Só que o que acontece aqui, nesse exemplo AK, vai acontecer no A2, A3, A4, até o AN. Ele repete para todos, como vimos no caso para 5 elementos, né? Ele repete essa soma para todos. Só que, como desconsideramos o A1, nós não temos N elementos, mas aqui nós temos N menos 1 elementos. Então, isso aqui ele vai acontecer N menos 1 vezes. Então, nós temos a conclusão de que essa soma ela vai repetir N menos 1 vezes, que era o que queríamos mostrar na alternativa B, que dn é igual a N menos 1 vezes dn menos 2 mais dn menos 1. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo.